Jesus Cristo Web Rádio apresenta Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos para mais um estudo, e o estudo de hoje se chama Qual a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Muita gente defende placa de igreja. A gente sabe que muita gente, às vezes, eu conheci muitas pessoas no qual estavam numa igreja, e eu comecei a perceber que muitas vezes a pessoa acaba idolatrando mais a igreja do que propriamente a Cristo. É incrível isso. Isso me fez chamar a atenção de fazer um estudo ligado diretamente a um fato muito importante, porque nós seres humanos somos falhos. Então, consequentemente, como a gente tem tendências a cometer erros, e um desses erros é justamente esse. Muitas vezes a gente defende as placas de igreja, sendo com que o principal não é a igreja, e sim Cristo. Cristo é o principal, Deus é o principal, e o Espírito Santo. Então, eu vejo que através de estudos como esse, a gente pode chegar a alguns denominadores muito interessantes conforme o que está escrito nas Escrituras, não só na Bíblia, mas também na Torá dos judeus e também no Tanakh, né, que é a Torá dos judeus, do qual nós vamos fazer, ou repassar pelo menos aqui no nosso estudo de hoje, ok? Muito obrigado a você que está ouvindo a Jesus Cristo Web Rádio, e obrigado pela audiência, pois a gente sabe muito bem que as pessoas hoje têm ouvido bastante a Jesus Cristo Web Rádio, não só pelo fato de obterem mais conhecimento com relação ao estudo, porque, veja bem, se eu sou apaixonado por uma pessoa, né, por uma mulher, por exemplo, eu tento descobrir mais coisas para agradar essa mulher. E, consequentemente, uma pessoa que é apaixonada por Cristo quer saber mais a respeito dele. Então é óbvio que o fato de você estar ouvindo a rádio, que tem estudos, não toca música, a Jesus Cristo Web Rádio não toca música, tem estudos o dia inteiro. E isso é importante. Por quê? Porque aí nós temos mais conhecimentos daquele do qual a gente ama. E ele disse, vigiai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Então eu acho que uma forma muito, muito, muito boa para poder vigiar é estar na presença dele. E uma das formas é estudar a respeito dele, é poder saber mais a respeito dele. E nada melhor do que estar ouvindo a Jesus Cristo Web Rádio, que é 24 horas por dia, para estar justamente nessa vibe de poder estar orando ali junto com quem está fazendo o estudo, de poder saber mais a respeito daquele no qual a gente ama, e com as nossas próprias bocas a gente fala, não, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos e tal, e enquanto que na verdade a gente faz milhares de coisas durante as 24 horas, e muitas das coisas no qual não são nem de perto algo relevante com relação a Deus, e a gente muitas vezes acaba falando coisas desse tipo nas nossas orações, no qual a gente acaba não conseguindo cumprir. Óbvio que isso tem muito a ver com a carne, né? A limitação da carne no qual estamos vivendo. Não tem a menor dúvida disso. Todos nós somos pecadores, e dentre os pecadores eu sou o maior, ok? Vamos lá então. O estudo, ele pergunta uma pergunta muito peculiar, por sinal, chamado: qual a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Para isso, nós vamos primeiro falar sobre algumas passagens, para que a gente possa chegar à resposta dessa pergunta, né? Qual a verdadeira igreja de Jesus Cristo? E uma das passagens no qual eu gostaria de começar esse estudo é Mateus 16:13, que Jesus, chegando às partes de Cesareia e de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te foi revelado pela carne nem pelo sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Mateus 16:13. Bom, Pedro, em hebraico e em grego, netop, que significa pedra, foi um dos principais precursores da igreja primitiva junto com os outros apóstolos logo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, conforme o livro de Atos. Lá em Atos 1:4 diz, Jesus aos seus discípulos disse: não se ausentei de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:4. Então, depois de assistirem Jesus desaparecer entre as nuvens, os discípulos voltaram para Jerusalém, e esse grupo já aumentava para mais e mais pessoas. Então todos perseverando em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa de Jesus antes de subir ao céu, de que viria o Espírito Santo. Então, tomando a liderança, Pedro convocou a todos para escolherem quem seria o substituto de Judas Iscariotes, que por sorteio a escolha recaiu sobre Matias. E esse foi o primeiro passo da igreja primitiva como instituição, e a promessa de Cristo se cumpriu naquela igreja. Como diz aqui no texto de Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1. Bom, a partir daí, cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram os mesmos milagres que Jesus operava no meio deles. Dependendo, logicamente, da fé, coxo começava a andar, cego passava a enxergar, paralítico se levantava e a fé ia se espalhando. Devido à grande perseguição que se levantou contra os cristãos em Jerusalém, os discípulos dos apóstolos foram sendo espalhados pela Judéia e Samaria. E dentre os perseguidores dos cristãos estava Saulo de Tarso, que, quando se dirigia para Damasco, foi derrubado do seu cavalo e confrontado por Jesus Cristo, como está escrito em Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que Saulo, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra do seu cavalo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Saulo, disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Atos 9:3. Então foi preciso essa conversão violenta, uma conversão meia brutal, para que fosse levantado o apóstolo dos gentios. Saulo, que após a conversão passou a se chamar Paulo, foi possivelmente o mais importante missionário da igreja primitiva, e suas viagens missionárias fizeram a diferença, e uma diferença muito, muito grande no ritmo do crescimento da igreja primitiva.
Anos mais tarde, após a conversão de muitos romanos ao cristianismo, Paulo e Pedro e seus seguidores passaram a ser perseguidos pelo governo de Roma. Então, no ano de 64 d.C., Nero, o imperador, colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Então, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado. A igreja primitiva continuou com os outros discípulos se reunindo escondidos, até que em 313 d.C., onde o imperador Constantino fez uma manobra política para unir cristãos e romanos na mesma igreja, assim marcava o término da igreja primitiva e começava a igreja católica romana, ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Em uma reunião de costumes pagãos, deuses romanos e muita idolatria, juntamente com a fé dos cristãos. Então preste atenção numa coisa. A grande verdade que muitos teólogos não gostam de falar é que a Igreja de Jesus Cristo não é feita de tijolos e paredes, gente. Mas sim, ela é invisível. Sim, isso que eu estou falando para você. A Igreja de Cristo, ela é invisível. Embora esteja presente em todo o mundo através das ovelhas de Cristo. Sua identidade é clara na observação literal do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, como diz em Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. O nome da igreja de Cristo é Esposa do Cordeiro ou Noiva de Cristo. Porque em Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Seus membros, na verdade, são as ovelhas de Cristo espalhadas pelo mundo, e elas, as ovelhas, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, onde Deus Pai já não os enxerga mais como pecadores, mas sim como o próprio Filho Jesus, porque Jesus pagou o preço do pecado por elas, ou seja, pelas ovelhas, naquela cruz. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai quem me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10:27. Talvez você esteja se perguntando, mas então por que Cristo disse que Pedro seria a pedra e seria a igreja? Olha, aí há muita desinformação por parte dos teólogos, tanto os teólogos modernos como os teólogos antigos, e até inclusive com relação à própria tradução da Bíblia. Pedro, na verdade, era um homem de carne e osso, assim como nós, assim como eu, assim como você. Ele jamais poderia ser comparado à igreja. Por quê? Quando Jesus falou, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tenha em mente o seguinte: hoje você vai em igrejas, por exemplo, todas essas novas, essas neopentecostais, e você vê muitos demônios se manifestando, tá? O que Jesus diz aqui? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando aqui de uma igreja. Pensa bem, gente. Ele está falando aqui de uma igreja. Você tem certeza que realmente é uma igreja feita de tijolos e paredes e pinturas e ornamentos e luzes e ar-condicionado e o pastor no altar e tal? Você acredita nisso? Ele está falando de uma igreja que não é a igreja essa no qual, por exemplo, nós frequentamos, Eu frequento uma igreja, você frequenta outra e assim por diante. A igreja que ele está falando é uma outra igreja. É você mesmo. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Através do Espírito Santo, você é templo, e templo é uma igreja. Assim como Pedro era comparado à pedra, e na palavra do hebraico significa realmente pedra, ele foi um dos principais precursores da igreja primitiva, junto com os outros apóstolos, logo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, conforme o livro de Atos. Mas ele não era a igreja era Cristo.
Cristo é a igreja. Cristo, quando falou, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro logo se levantando respondeu, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Jesus respondeu dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado és tu, Simão. Por quê? Porque não foi revelado isso para você através da sua carne nem do seu sangue, mas o meu Pai que está nos céus revelou isso para você. Aí Jesus fala dele mesmo, dizendo assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, que tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando de... Qual é a pedra que ele está falando aqui? Ele está falando de Pedro? Não, ele está falando dele mesmo, porque a pedra é a pedra angular, aquela que nenhum construtor quis usar na obra, foi lançada fora, mas veio a ser a pedra angular que veio dar suporte a toda a construção. Ele, Cristo, é a pedra angular. Entendeu agora? Ficou mais fácil para você entender? Cristo é a pedra. Na verdade, aqui, por isso que eu disse para você, há um pequeno erro, porque quem traduziu se confundiu também, porque a palavra Pedro significa pedra. Mas como que um homem de carne e osso poderia ser, pensa bem, a pedra? Lógico que seria o Filho de Deus, Jesus Cristo, a pedra angular, não Pedro. Mesmo porque a própria Bíblia, tanto em Mateus, Lucas, João, Marcos, fala a respeito disso. 3 dias após desse acontecimento no qual Cristo falou para Pedro que através da pedra, que significa ele, a pedra angular, eu edificarei minha igreja, ele, Pedro, disse para Cristo 3 dias depois, olha, eu não estou conseguindo dormir porque estou apreensivo. Por quê? Jesus perguntou, porque eu estou sabendo que você vai para Jerusalém e em Jerusalém vão matar você. Não deixa que isso aconteça. E aí, o que Jesus disse para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás, porque falas conforme os homens e não conforme a palavra de Deus. Então, como é que Cristo iria dizer que Pedro é a pedra no qual seria a igreja e 3 dias depois diria que ele é o próprio Satanás? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Quando Cristo fala lá em Mateus 16:3, vamos botar o texto novamente, só para que o pessoal possa entender. Olha só, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi revelado isso por carne nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, agora presta atenção aí, pois também eu te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra, ele fala sobre ele mesmo, Cristo, ele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque ele é a pedra angular, entendeu? Cristo é a pedra angular, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora vem o que Cristo falou ao apóstolo Simão, se dirigindo a ele como apóstolo, como seguidor, como aquele que iria dar início à igreja primitiva, e disse o seguinte, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tu o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Entendeu até aí? Cristo colocou nas mãos de Pedro, como um dos primeiros apóstolos, a edificar a igreja primitiva, mas a pedra que ele edificaria, a igreja dele, a igreja, a noiva, essa que existe até hoje, é a pedra angular. E a pedra angular é Cristo. Por isso, há nessa versão, tanto qualquer outra versão bíblica, não um pequeno erro de tradução, mas um erro de tradução no qual houve uma confusão, né, entre o nome Pedro, que em hebraico e em grego significa pedra. Então, o próprio tradutor acabou relevando esse detalhe, e a gente, muitas vezes, passando aqui desapercebido, lendo esse texto, acaba pensando que quando Cristo fala que ele seria a pedra, a gente pensa que, no caso, seria Pedro, mas não.
a pedra é o próprio Cristo. Ele é a pedra angular. Deu para entender? Então, vamos passar então aonde a gente estava, que é muito importante, onde Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, e é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Então ela, a igreja, será revelada ao mundo, porém, não como uma igreja existente, mas como uma igreja que foi tomada. Então, depois dessa passagem, preste muita atenção, porque vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, que é de altíssima importância, muito pelo fato de que no início até desse estudo, eu falei para você que todos nós temos que estar vigiando. Poxa, os sinais de hoje, você lê os jornais, você vê as notícias, você vê que cada vez está mais próximo à volta de Cristo. Cristo está às portas, minha gente. Cristo está às portas. Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. O arrebatamento vai ser em breve. Não é que não, isso vai demorar muitos anos. Não, não. Olha as coisas que estão acontecendo dia após dia, gente. Percebam, Cristo está às portas. Então vamos falar sobre o arrebatamento. Bom, a igreja, será revelada ao mundo, porém, não como uma igreja existente, mas como uma igreja que foi tomada repentinamente da terra pelo arrebatamento das ovelhas de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nos nossos dias estamos rodeados de tantas igrejas, mas tantas igrejas que se dizem ser a verdadeira igreja de Cristo, né? Mas a única igreja de Cristo, gente, olha, Cristo não outorgou esse diploma a nenhuma identidade religiosa, placa, nomenclaturas, que hoje se mantêm como as igrejas de Cristo. Não. Entenda, a salvação do pecador não está restrita a esta ou aquela igreja, mas unicamente em Jesus Cristo. Você pode armar uma barraca dentro da igreja, morar dentro da igreja. Se você não buscar Cristo, você perde a sua salvação dentro da igreja. Não adianta frequentar a igreja pensando na amante, pensando na fulana, no fulano, no Beltrano. Você tem que estar compenetrado, concentrado em Cristo dentro da igreja. Não adianta você sair da igreja e fazer as coisas que o mundo lhe oferece, porque você está fora do rebanho das ovelhas de Cristo nesse momento. Não que você não possa voltar, não estou dizendo isso. Nós todos somos pecadores e todos somos, da mesma maneira, diante de Deus, dignos de serem salvos perante ao que Cristo fez naquela cruz. Então, através de Cristo, somente através de Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através dele, nós poderemos ser salvos. Mas olha, eu pequei aqui, pequei aí, pequei nisso, meu Deus, olha gente, eu como pessoa, tenho vergonha de contar o tanto que eu já pequei na minha vida. Eu já pequei demais. Eu tenho muito, a minha dívida com Deus é muito grande. É impossível pagar. Eu particularmente, Jackson, não tenho como pagar essa dívida. É impossível. Eu fui conhecer Cristo verdadeiramente, mesmo, foi em 1997. Mas eu nasci em 1966, então imagina quantos anos. E mesmo assim, depois de 1997, quantos pecados. E hoje ainda, eu peco. E amanhã, se eu continuar vivo, se for pela vontade de Deus, se eu estiver vivo ainda, eu tenho certeza que eu vou continuar pecando. Não porque eu quero, mas é por causa da minha carne. Por causa, infelizmente, da minha carne. Eu odeio o pecado, mas infelizmente a minha carne, ela acaba prevalecendo em algumas coisas. E quando eu vejo, eu já pequei. Aí eu só tenho uma alternativa: dobrar meus joelhos e pedir perdão a Deus em nome de Cristo, para que Ele me perdoe. E Ele não tem a menor dúvida. Conforme a promessa, pelo fato de Deus ser verdadeiro e fiel, Ele me perdoa. Me perdoa não porque eu seja merecedor desse perdão, não que eu tenha méritos ou qualquer coisa assim. Não, eu não tenho méritos nenhum. Eu sou apenas um pecador.
mas é através do que Cristo fez, através dele. Não pelos meus méritos, entende? Mas pelos méritos de Cristo. Então, se você quer ser membro da igreja verdadeira, tá? A igreja verdadeira, essa igreja que eu estou falando para você é uma igreja que é invisível, pois ela reúne todas as ovelhas que estão no mundo através da salvação de Cristo, e nenhum olho humano vê essa igreja, senão somente é visível aos olhos de Deus. Você deve viver afastado do mundo e das suas concupiscências. Como diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,15. Se você fizer isso na sua vida, tudo se torna novo. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura. E os seus pecados foram apagados pela misericórdia de Deus, que deu o próprio Filho para pagar os nossos pecados e delitos na cruz, no nosso lugar. Então a verdadeira igreja de Cristo encerrará suas atividades na terra no dia do arrebatamento. E para isso, o cenário já está sendo montado, como eu já falei para você. Você tem visto isso todos os dias. E é só prestar atenção nos acontecimentos de hoje, quando a maioria das pessoas estão invertendo os valores e até nos meios religiosos, pois hoje a preocupação maior é com os bens terrestres, deixando os celestes em segundo plano. Então não espere a igreja verdadeira encerrar suas atividades nesse mundo. Filie-se a ela enquanto há tempo, até a morte, e você receberá a eterna salvação. Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Mas então eu não posso mais pecar? Não há, meu Deus, como eu pecar? Eu vou viver então como um santo pro resto da minha vida? Não, meu amigo, não, minha querida. Nós pecamos todos os dias, nós somos falhos, nós estamos na carne, não existe como não pecar. Nós somos pecadores, só que nós temos agora um advogado que é Cristo. Nós entramos na presença de Deus e pedimos perdão. Então posso pecar à vontade? Porque aí Cristo já pagou os meus pecados e eu posso pecar à vontade, pular carnaval, fazer miséria? Não. Eu já falei isso para você em outros estudos. Se você pensar assim, se você pensa assim, não, porque Cristo já foi para a cruz, então agora eu posso pecar à vontade, você já está condenado à morte, à segunda morte, tá? Você já está condenado. Não tem jeito. Mas eu me vejo muitas vezes hipocritamente fazendo dessa forma. Eu também. Eu vejo assim, sabe, uma coisa muito interessante. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. Não existe pecado maior, nem pecado menor. Tudo é pecado. Tudo está ligado que tenha nesse mundo ao pecado. Então, consequentemente, você talvez pense assim, não, olha, eu estava conversando com uma pessoa e me faltou palavras e acabei falando algo que não era verdade. Então, o que é? Mentira. Na verdade é mentira, e mentira é pecado. Eu estou condenado à morte? Sim, estamos condenados à morte. No entanto, você entra na presença de Deus e pede perdão, e Ele te perdoa. Simples assim. Mas então eu posso usar isso para poder mentir? Não. Mas consequentemente acontece o seguinte, amigão, minha querida. Desculpa até pelo meu termo, amigão, minha querida, mas às vezes a gente tem que desenhar para que algumas pessoas possam entender. Pecar é uma consequência da carne, não da alma. Isso vem da carne. Pois próprio Paulo disse, eu não sei porquê, mas meus membros acabam pecando. Então, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero eu faço. Então, o que Paulo quis dizer com isso? Que os membros que estão na carne acabam se comprometendo com o quê? Com o pecado que habita na carne, né? Mas você, estando em espírito, você, obviamente, já começa a perceber que começou a pecar. O Espírito Santo começa a apontar
o pecado para você. E aí você dobra o seu joelho. Por quê? Porque você é de Cristo. E é por isso que muitas vezes você se sente como se fosse o cocô do micróbio. Como eu também me sinto muitas vezes. Às vezes eu tenho vergonha de entrar na presença de Deus, devido aos erros, pecados, iniquidades que eu cometi durante toda a minha vida e até mesmo nos dias de hoje. Muitas vezes eu me pego pecando, entendeu? E quando eu vejo já é tarde demais, acabei de cometer mais um erro. Mas o que eu faço? Eu entro na presença de Deus e peço perdão. Olha, meu Deus, em nome do teu Filho, Yeshua, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus eterno, o Criador de todas as coisas, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu entro na tua presença e te peço misericórdia, te peço perdão. Me desculpa, meu Deus, pelos meus pecados, principalmente esses que são da carne. Porque por mais que eu tente, eu não consigo não pecar. Infelizmente, eu peco deliberadamente porque eu sou um pecador. Assim como está escrito, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, gente, entra na presença de Cristo, entra na presença de Deus, ora mais, busca mais, entende? Eu peco, você peca, nós pecamos, todos nós pecamos. Não existe como não pecar enquanto nós estamos na carne. O corpo incorruptível foi prometido por Cristo, mas depois dessa vida aqui na terra. Isso tudo vai passar, essa vida na carne, mas no futuro, lá no reino, nós vamos receber um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não tem mais vontade de pecar, não tem necessidade de pecar, não quer o pecado. Pode simplesmente escolher entre o bem e o mal e sempre vai escolher o bem. Por quê? Porque ele é adorador de Deus, é salvo por Cristo, pelo Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar todo o pecado daqueles que são deles, as ovelhas de Cristo. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.